que se chama ele ser multisseção. O que seria essa categoria do Windows ser multisseção? Que é um sistema operacional que você pode criar vários usuários na mesma máquina. Então, se você compra um computador, você pode criar um usuário para você, com nome e senha, né, assim, login e senha. Você pode criar um usuário para sua irmã, para seu pai, para sua mãe. Então, cada um vai ter um usuário personalizado na máquina, não é isso? Isso você cria, inclusive, no painel de controle, lá nas contas do usuário. Então, multisseção é o fato de você poder, em um computador, trabalhar com vários usuários. Porque cada usuário do Windows é uma seção de uso. Você pode observar que lá no Windows, no iniciar, você tem duas opções, não tem? Que é o fazer logoff e o trocar usuário. É justamente o multisseção. Trocar usuário é você alternar de usuários, né? Sai de um e vai para outro. Mas os dois continuam abertos. E o fazer logoff, você fecha um usuário para abrir outro usuário. Você pode observar que no ato que você está fazendo essa troca ou logoff, ele fala encerrando sessão. Por isso que o Windows a gente conhece como multisseção. Você tem dois tipos de usuário, né, que é o usuário administrador, que é aquele usuário que tem poderes total perante a máquina. Então, com o administrador eu posso criar, apagar os usuários, alterar a senha, ou seja, eu sou o rei do computador. E o usuário limitado, o próprio nome já diz, é aquele usuário que você pode limitar o uso dele no computador. Então, por isso que aqui ele fala, ó, lá, as contas de usuário permitem que você compartilhe em um computador com várias pessoas. Possibilitam, por meio do acesso protegido, ó, nome de usuário e senha, que arquivos e configurações pessoais de cada usuário sejam protegidos. Então, cada um tendo sua conta, cada um acessa separadamente seus arquivos. Por isso que a questão está certa. Vamos à próxima. Uma questão, inclusive, muito parecida, né? Denomina-se conta de usuário a coleção de dados que define um usuário para o Windows, informando os arquivos e pastas que ele pode acessar, as alterações que ele pode efetuar no computador e as suas preferências pessoais, como cor de fundo, área de trabalho ou tema das cores. Pode observar que a questão também está correta, porque é uma questão idêntica de cima. Fala sobre as contas de usuário, onde você pode personalizar aí de acordo com a sua necessidade de computador. Lembre-se, sistema multisseção é esse ato de você ter vários usuários na máquina. Vamos mais uma, outra do CESP, onde ele fala: a ferramenta painel de controle do Windows XP não possui recursos capazes de adicionar a impressora para imprimir documentos produzidos a partir de software instalado nesse sistema operacional. Pode observar que é uma questão que está na cara que está errada. Por quê? Porque ele está negando a ferramenta. Ele está falando que não tem como você adicionar uma impressora. A impressora não é um hardware e o painel de controle não configura o hardware do seu equipamento. Então, essa negação torna a questão errada. Se ele tira o não, ela ficaria certa. E a próxima, a tela painel de controle introduzida nos sistemas operacionais Windows a partir da versão do Windows XP permite ao administrador do sistema, entre outras tarefas, controlar as contas dos usuários. Poxa, aparentemente está certo, porque o painel de controle tem isso, tem essa opção, que é justamente as contas de usuário de novo. Só que o problema da questão é que ele fala que veio a partir da versão do Windows XP. E o painel de controle não foi introduzido a partir do Windows XP. Você tem painel de controle desde a versão 95, que foi a primeira versão do Windows como sistema operacional. Depois 95 veio 98 e depois 98 agora o Windows XP que nós estamos aprendendo. E logo após o XP, o Vista, e atualmente estamos utilizando o Windows 7. Então por isso que a questão está errada. Ele falou que é só a partir do XP que você tem essa opção. Nossa próxima ferramenta aí do Windows, e já adianto antemão,
a ferramenta mais importante que você tem no sistema Windows para nós usuários chama-se ferramenta Windows Explorer, que será que nós iremos estudar a partir desse momento. Muita atenção com essa ferramenta, amigo candidato. Essa ferramenta é a ferramenta mais importante e a mais cobrada em concurso público, principalmente pela banca CESP. Cai muito em prova. Sempre estão caindo questões sobre o Windows Explorer. Então você tem aí que sempre estar de olho, quando cair o Windows no seu concurso, entra de olho nessa ferramenta aqui. Por que essa ferramenta é tão importante assim? Vou colocar aqui o resumo, qual é a função dessa ferramenta. O Windows Explorer serve para fazer o gerenciamento. Mas gerenciamento de quê, professor? Serve para fazer o gerenciamento de unidades, pastas, arquivos, programas e etc, etc, etc. Ou seja, tudo que você quer fazer com relação a gerenciamento e manipulação de dados na sua máquina, o Windows Explorer te oferece. Então, olha lá, gerenciar significa você trabalhar com as unidades, com as pastas, com seus arquivos, com seus programas. Então, é uma ferramenta multiuso que faz parte do nosso uso contínuo no sistema operacional Windows. Por isso que ela se torna a ferramenta mais importante e a mais cobrada em concurso. Então, será ela que nós começaremos a estudar nesse momento. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, como eu chego no Windows Explorer? Qual é o ponto de partida para chegar até ele? Vamos lá? Primeira maneira que você pode chegar ao Windows Explorer seria ir ao botão Iniciar, escolher a opção Todos os programas, Acessórios, e lá está a ferramenta Windows Explorer. Eu vou abrir e você vai presenciar a ferramenta aí na sua tela. Outra maneira seria o seguinte: qualquer pasta, qualquer uma, ou unidade que você clicar com o botão direito. Por exemplo, a lixeira não é uma pasta, então se eu clicar com o botão direito sobre a lixeira, eu vou ter a opção chamada Explorar. Então se eu clicar em Explorar, eu irei abrir o Windows Explorer. Depois eu tenho a opção de abrir com teclado. Qual que seria a opção com o teclado? Você pode observar que no seu teclado você tem uma tecla parecida com essa janelinha aqui de baixo. Estou com o mouse aqui em cima dela, ó. Não tem a janelinha? Essa tecla é conhecida como tecla Windows, tecla Iniciar, flag, bandeirinha, logomarca do Windows, uma série de nomes. Então você vai apertar essa tecla, que parece com essa bandeirinha no seu teclado, mais a letra E de Explorer. Pode observar que quando eu apertei Windows mais E de Explorer, eu abri aí o Windows Explorer. E eu vou direto para a pasta Meu Computador. Essa seria uma terceira maneira. E a outra maneira seria o seguinte: você abrir uma pasta, por exemplo, ó, abrir a lixeira, ok? Então, com a lixeira aberta, você pode notar que eu não estou no Windows Explorer. Eu estou visualizando a lixeira. Agora, não estou explorando a lixeira. Agora, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, pode observar na sua tela que vai aparecer aí, ó, botão Pastas. Esse botão Pastas, sim, se eu clicar nele, olha lá, eu tive acesso ao Windows Explorer. Se eu clicar novamente, eu volto a lixeira para o padrão normal. Cliquei, volto a lixeira para o Explorer. Então essas seriam as opções que nós temos para trabalhar com o Windows Explorer. Vou abrir aqui as pastas para a gente poder começar a trabalhar. Bem, aí na sua tela você pode observar que o Windows Explorer é dividido em duas partes. Você tem um lado aqui direito, né, que é o lado maior do Windows, e você tem um lado esquerdo, que é um lado menor do Windows Explorer. Qual é a utilidade do lado direito?
eu vou no quadro escrever para você o que seria a finalidade do lado direito do Windows Explorer. Vamos lá. O sistema Windows, ele divide o seu conteúdo da seguinte maneira. Você tem aqui, ó, as unidades, você tem as pastas e você tem os arquivos. Ou seja, o Windows ele divide seu conteúdo em uma maneira hierárquica. É como se fosse assim, vou dar um exemplo aqui em Brasília. Como se C2 pontos fosse o Distrito Federal. Pastas fosse o plano piloto aqui no Distrito Federal. E arquivos fosse o Procursos. Então, qual é a ideia que eu tenho? Que o Procursos está contido no plano piloto. E o plano piloto está contido no Distrito Federal. Então, essa é a divisão hierárquica do Windows. É a divisão em unidade, pastas e arquivos. E o lado direito, que eu irei mostrar na sua tela aí novamente, você vai ver o que ele irá exibir. O lado direito vai mostrar justamente todo o conteúdo do esquerdo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em meu computador, você pode observar que ele me mostra unidades, me mostra pastas, e se eu tiver algum arquivo também, ele me mostra. Tanto que se eu clicar em alguma pasta aqui, tá vendo? Ele estará me mostrando aí os arquivos. Então eu posso afirmar que o lado direito do Windows Explorer exibe unidades, exibe pastas e exibe os arquivos. A diferença para o esquerdo é justamente a seguinte. Você pode observar, ó, que a pasta 1 é a pasta que está aberta. E você pode olhar que no lado esquerdo eu não estou visualizando o quê? Os arquivos que estão dentro dessa pasta 1. Então, ou seja, o lado esquerdo só é capaz de visualizar unidades e pastas. Você não visualiza arquivos do lado esquerdo. Então, muito cuidado com isso. E além do mais, o lado esquerdo, ele trabalha com o sistema de árvore hierárquica. Como é que a gente vai aprender a trabalhar com essa árvore hierárquica? Bem, faça aí na sua tela, me acompanhe aí na sua tela, como que você vai trabalhar. Está vendo aqui o desktop? Você pode ver na sua tela que o desktop está aparecendo aí em cima. O desktop, se você tentar imaginar uma linha reta abaixo do desktop, ó, eu estou levando o mouse e o laser lá. Ó. Você pode observar que não tem nenhuma unidade ou pasta nessa linha do desktop. Então isso significa que o desktop está sozinho na sua hierarquia. Visualmente, não tem ninguém na mesma hierarquia do desktop. Porém, se você olhar logo abaixo e à direita, como se eu formasse um degrau. Está acompanhando aí na tela? Ó, um degrau. Toda vez que tiver uma pasta abaixo fazendo esse degrau, significa que essa pasta está contida na de cima. Então eu posso afirmar que meus documentos visualmente, tá pessoal, não é fisicamente. Visualmente, meus documentos estão contidos em desktop, ó, porque você tem essa quebra, essa edentação aqui. Agora, eu vou traçar uma linha abaixo de meus documentos. Ó. Você vai olhar na sua tela, que eu tracei uma linha reta. Qual é a pasta ou unidade que está abaixo de meus documentos? Pode observar que tem meu computador. Então o examinador vai colocar na sua prova que meu computador está contido em meus documentos. Estaria correto isso? Não. Porque o meu computador não está contido em meus documentos. O meu computador está na mesma hierarquia dos meus documentos. Ou seja, os dois estão visualizados aonde? Em desktop. Agora, observe aqui o disco local C2 pontos. Eu posso afirmar que o disco local C2 pontos está armazenado aonde? Em disquete? Não.
Pelo contrário, os dois estão na mesma hierarquia e eles estão aonde? No meu computador.